Eu gostaria de, pela graça de Deus, continuar com o estudo em primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vamos avançar um pouco. Vocês já sabem que um pouco é mesmo pouco. Capítulo 1, versículo... Podemos ler a partir do versículo 12 até ao versículo 17. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério, a mim que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor. Mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Nós temos estado então a ver que Paulo, a pessoa que menos merecia a salvação, e este Paulo sou eu, Paulo Daniel. O Paulo Daniel está a falar do Paulo que também ele próprio reconhecia que era a pessoa menos digna de obter a salvação, e Deus usou como um exemplo, um troféu da sua graça. E é muito interessante que ele, noutra passagem, nós podemos ler essa passagem, em Efésios 3:8, ele diz ser, em contraste com o principal dos pecadores, ele dizia nesta passagem que agora é o quê? O mínimo de todos os santos, não é? E noutra passagem ele também diz que é o menor dos apóstolos. E o que é que pode transformar o principal dos pecadores no mínimo de todos os santos? É só mesmo a graça de Deus. Só mesmo a graça de Deus é que pode, a intervenção de Deus pode fazer com que o homem perceba que é o principal dos pecadores para a salvação e depois compreenda que é o mínimo de todos os santos. Porque o que é que Paulo diz também aos Filipenses? Que seria a solução para muitos dos problemas, ou quase todos os problemas da Igreja. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Também diz noutra passagem que ninguém se ache mais do que aquilo que deve. Noutra passagem agora não tem bem presente. Romanos 12. Como? Romanos 12. Como é que diz? Cada um sabe mais de convencer. Exatamente. E a ideia, penso que a ideia da passagem é ninguém se acha mais do que convém. É mesmo só a graça de Deus que permite a alguém perceber estas duas coisas, que é o principal dos pecadores, que de facto não merece nada da parte de Deus, não merece a graça de Deus, não merece a misericórdia de Deus, e mesmo depois é o mínimo de todos os santos. Mas sabem, o que é que nós vemos no mundo? A generalidade das pessoas pensa sobre si. Pensa que é o mínimo dos pecadores, ou seja, que não peca tanto como os outros. Por isso é que vemos muita gente a querer criticar os outros. Olha, tem algum jeito aquilo. Se eu fosse aqui não fazia isso. Ou seja, julgam todos os outros pela sua bitola. E acham-se o principal dos santos. É o que não falta por aí. Pessoas que se acham o menor dos pecadores e o principal dos santos. Que é completamente ao contrário do que a palavra de Deus diz. E as pessoas, enquanto pensarem assim, não há salvação para elas. Quem é que desceu por acaso justificado? Foi o principal dos pecadores, naquela parábola que o Senhor contou, naquela história que o Senhor contou, penso que não será parábola, do fariseu e do publicano. O fariseu achava-se o principal dos santos e o menor e o mínimo dos pecadores, ou seja, que pecava menos. E o outro que é que achava? Tem misericórdia de mim, pecador? Ele achava que tinha consciência do seu pecado. E é essa pessoa que
Deus pode salvar. Como eu tenho dito várias vezes, há boas notícias para quem? Para os ímpios, para os injustos, para os pecadores, para os fracos. Também há uma outra passagem onde, estando nós ainda fracos, o Senhor interveio em nosso favor. Há para esses, mas o mundo exalta quem? As pessoas que se acham muito boas, as pessoas com muita autoconfiança, as pessoas fortes. Não quer saber dos injustos, dos ímpios, dos pecadores, dos fracos, mas é nesses que Deus pode operar, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nesta passagem nós também já vimos que Cristo Jesus veio ao mundo, não é? E nós estamos agora está-se a aproximar uma data que o mundo assinala como nós temos no ano. A data em que o Senhor terá nascido neste mundo terá sido início de outubro ou final de setembro, provavelmente final de setembro, mas o mundo assinala por influência da Igreja Católica, que por sua vez foi influenciada por tradições pagãs, assinala o Natal. E nós sabemos que o Senhor veio ao mundo, que é algo importantíssimo, porque a sua obra iniciou-se, de certa forma, ali. E é interessante que quando o Senhor veio a este mundo, em Mateus 1, qual é a mensagem que é dita em Mateus 1? Chamarás o seu nome. Onde é que diz? 1,21 de Mateus. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isto era o propósito de Deus. O propósito do reino de Deus era o Senhor Jesus Cristo vir a este mundo para o seu povo. Veio para o que era seu, não é? Como dizem em João. Havia um propósito de Deus relacionado com o seu povo terreno na altura da sua vinda. Há um propósito que estava profetizado desde o Éden. Desde o Éden que o Senhor tinha previsto que ia enviar a semente de Eva, ia enviar um Salvador. Mas, e nós vamos falar disso daqui a bocadinho, havia um propósito escondido. Desde os tempos eternos estava oculto. Um propósito de Deus na vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Que é o que nós lemos na passagem de 1 Timóteo 1,15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? O seu povo? Não. Os pecadores. Todos. Por igual. Este propósito de Deus é oculto desde os tempos eternos. E só como eu também falei na semana passada, só com Paulo é que nós vemos este propósito de Deus para a sua igreja a ser desvendado. Antes nós víamos apenas o propósito de Deus para a nação de Israel. É verdade que o Senhor diz a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, mas as nações iam ser benditas por intermédio da exaltação de Israel. Nós íamos beneficiar de Israel estar bem. Israel estará bem e então as nações beneficiarão daí. Mas o que não se sabia, e só com Paulo é que nós sabemos disso, por exemplo, nesta passagem, é que somos salvos agora por igual. Não há aqui nenhum privilégio especial para os judeus. E nós somos hoje salvos e somos abençoados, não através da instrumentalidade de Israel, da elevação de Israel, mas por causa da queda de Israel. São dois propósitos diferentes, até aquela passagem. Não quero desiludir ninguém, não quero que ninguém se atire a mim agora por causa disto. Eu sei que é uma passagem que nós gostamos muito e eu gosto muito. Não é? Mesmo João 3,16 não diz aquilo que nós normalmente pensamos que diz, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o Senhor proferiu aquelas palavras a Nicodemos, penso que ainda fazia parte do discurso do Senhor com Nicodemos.
Podemos. Sim. O querer a vida eterna não era exatamente a mesma coisa que nós dizemos hoje. Eu não estou a dizer que não vamos pegar naquela passagem e vamos deixá-la de fora, não, nada disso. Mas o contexto daquela passagem é diferente e diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo para Israel e não para a Igreja. Claro que podemos adaptar, mas não era aquela mensagem que estava a ser pregada ali. Não era o Evangelho da Graça de Deus que nós anunciamos hoje. Mas fazemos bem em usar essa passagem, como outras, como o Filho Pródigo, como da Ovelha Perdida e outras. Porque o propósito de Deus sempre foi o de salvar o homem. Claro que a forma como Ele salva, o meio, a obra pela qual Deus pode salvar, é sempre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é sempre a sua obra redentora. Mas a maneira depois como Ele age para com o homem é diferente. Mas um princípio fundamental é sempre Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Em Marcos 10:35, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Penso que é Marcos 10:35. Ou não, Lucas 19:10. Lucas 19:10. Marcos 10:35 também diz. Não é Marcos 10. É outra passagem. Outra passagem que é qualquer coisa 35, mas agora está-me a escapar. É Lucas 19:10, diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Penso que é isso. Deixem-me só confirmar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando fala, diz aquilo, Deus sempre quis salvar. E agora salva a todos por igual. E pegou em quem? Na pessoa mais improvável, não é? Um daqueles que, na sua ignorância, na sua rebeldia para com Deus, cuidando que estava a fazer uma grande coisa, não é? Perseguia a Igreja de Deus. E o Senhor até falou dele. O Senhor Jesus Cristo, nas suas últimas palavras, até falou dele. Ele disse: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Diz o Senhor nas suas últimas palavras aos discípulos, em João 16. Paulo pensava estar a fazer um serviço a Deus. Ele conta a sua experiência várias vezes e ele diz que pensava que era aquilo que ele devia fazer. Pensava que estava a fazer um serviço a Deus. Mas Deus pegou neste homem, no que menos merecia, no seu principal opositor, no seu principal adversário, digamos, do ponto de vista humano, e fez dele um troféu. O que é que fazem no mundo, nas guerras do passado, e se calhar ainda hoje, quando alguém consegue deitar a mão ao principal inimigo, provavelmente corta-lhe a cabeça e depois expõe-no durante vários dias. Isto é o que vai acontecer a quem se atrever a afrontar. Por vezes, em certas culturas, deixam-nos expostos no muro, enforcados ou com a sua cabeça espetada num pau. Olha, é isto que acontece. E até alguns, se calhar, que gostam de guardar partes do corpo. Há mesmo isso. O scalp. Os índios, por exemplo, quando matavam alguém, tiravam-lhes o couro cabeludo, faz-nos um bocado de impressão. E para quê? Por que é que faziam isso? Sabe? Conseguem imaginar para quê? O David fez isso, não foi bem com isso, mas foi com uma parte do corpo dos homens que matavam. Para quê? Para mostrar, quando estou a lembrar-me do Saul, disse: queres casar com a minha filha? Primeiro ele disse:
Se alguém derrotar Golias, casa com a minha filha. E ele foi, matou, e depois ele outra vez deu a filha, a Merab, que era mais velha, deu-a lá ao Adriel, ou um outro homem, e depois disse: queres casar com a minha filha? Tenho outra, mas eu quero, acho que era 100 prepúcios dos filisteus. A parte, não é preciso entrar em pormenores, mas para quê? Para ser uma prova de que, de facto, os matou. Dizer: eu matei não sei quantos, matei 1000. Ok, mas provas disso. Ninguém viu, eu não vi. Então, traz. E alguns, acredito, guardariam aquilo quase como troféus, para mostrar: olha, matei não sei quantos. Que é algo terrível, mas quando o homem está num estado tenebroso, entenebrecido do seu entendimento, é capaz de deixar aquilo muito, muito bom. E mesmo, não falando de pessoas, mas falando de animais, há pessoas que gostam da caça e depois empalham as cabeças dos animais dentro, assim, expostos nas paredes da casa, para mostrar que são os grandes caçadores, que são grandes valentes e são capazes de, por cada animal que está lá, contar a história. Olha, este aqui, eu passei não sei onde, andei atrás dele não sei quantos dias, até por causa dele fiquei aqui com esta cicatriz. São capazes de ser carradas de histórias, troféus de caça. Pessoas que gostam muito disso. E Paulo, por assim dizer, era um exemplo ambulante, literalmente ambulante, falando da terra inteira, não é? Da graça de Deus. Deus ali mostrar: vão ver o que eu faço, o que eu posso fazer a qualquer um. É isto que eu posso fazer. Troféu é um troféu da graça de Deus. E não sendo assim expostas numa parede, mas podemos imaginar o Senhor a dizer: olha, estão a ver, estes são pessoas compradas pelo precioso sangue do meu filho. Então ele diz: mas por isso alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou o principal Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, por exemplo, dos que haviam de crer para a vida eterna. Será que Paulo era assim tão mau que justificasse dizer Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade? Paulo não esteve assim tanto tempo quanto isso em direta oposição à obra de Deus. Ele era um fariseu de fariseus, era aquilo que ele entendia, era aquilo que o ensinaram. Quanto tempo é que ele andou a perseguir a igreja? Não terá sido muito tempo, assim, talvez um ano, não sabemos. Isto não dá para ter assim bem a certeza, mas terá sido se calhar um ano, desde que o apedrejamento de Estevão até. Eu que não sou grande coisa com as datas, eu diria que passaram-se para aí 15 dias, mas sou eu que não sou especialista em datar. Mas dizem que terá sido à volta de um ano, ou seja, um ano em que Paulo respirava ameaças contra os cristãos. E imagina assim, Paulo diz, mostrasse toda a sua longanimidade, porque ele também percebe que não foi só aquele ano em que ele esteve inimizado para com Deus, mas mesmo quando pensava que estava bem, também estava inimizado para com Deus. E falta-nos isto, de percebermos o quão grave é o pecado. E quão grave é o nós estarmos inimizado para com Deus. E estar inimizado para com Deus não é só dizer que Deus não existe, não é só fazer troça de Deus, é tudo aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus. E quando nós estamos no tempo em que nós estávamos perdidos, mesmo o melhor que nós pudéssemos fazer era como trapos de imundícia. E precisamos ter esta consciência, e ele tinha claramente esta consciência. Ele diz aqui que é para exemplo dos que haviam de crer na vida eterna. Ele podia pensar aqui, e podemos pensar nós, ele conhecia muitas pessoas como ele. Havia muitas pessoas no tempo de Paulo como ele. O que é que eu quero dizer com isto?
pessoas que conheciam a palavra de Deus, conheciam a lei, como ninguém. Fariseus de fariseus. E nós vemos o Senhor a ter alguns encontros, alguns debates com alguns deles. Até há um que a dada altura diz: não estás longe do reino dos céus, porque havia aqueles que iam lá mesmo para tentar apanhá-lo em falso. Mas há pelo menos um em particular que faz perguntas e a autora diz: não estás longe do reino dos céus. Portanto, havia muita gente que conhecia a palavra de Deus. E se Deus pôde salvar Paulo, pode salvar também esses que pensam que estão a fazer algo bom para Deus, mas dos quais Deus não se agrada. Paulo, para poder ser salvo, ele teve de perceber que tudo aquilo que ele estava a fazer ele considerava agora que tudo aquilo como esteve. Nada, não valia de nada. Porque se ele continuasse naquele ambiente, se continuasse daquela forma, iria partir. Estou convencido disso. Apesar de todos os esforços que ele fazia, se fosse apresentado o Evangelho e ele não aceitasse, ele partiria perdido. Apesar de guardar a lei, fazer todas aquelas coisas, se rejeitasse a salvação de Deus, de nada valeria. E esta palavra, exemplo, esta palavra que aqui é trazida, por exemplo, é a mesma que aparece na segunda epístola, quando ele diz que conserva o modelo destas palavras. O modelo destas palavras é a mesma palavra que tem aqui para exemplo. É quase como uma forma. Olha, esta é a forma como podemos ser salvos. Atenção, nem todos vão ser salvos da maneira que Paulo foi. Ir a caminho de Damasco, a caminho... E de repente estamos salvos. Não é? Não cai do cavalo, porque na Bíblia não diz que caiu do cavalo. Não há nenhuma indicação de cavalo, normalmente associa-se caiu do cavalo. Não. Foi mesmo, caiu em terra, não sabemos se foi do cavalo. E isto também é um exemplo de como não há uma forma, como às vezes se quer fazer passar, para sermos salvos. Faz esta oração e é salvo. Faz esta oração pelo menos uma vez na tua vida e vais para o céu. Às vezes corremos o risco de ser assim um bocado redutores e um bocado... Não é um bocado, é sermos antibíblicos. Não há uma forma única como nós podemos... Uma experiência, quer dizer uma experiência. Forma de ser salvos é por meio da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Mas uma experiência de salvação. Há pessoas que se converteram de uma maneira, outras de outra, fazendo uma oração. Paulo aqui não fez uma oração, fez. Quem és, Senhor? O que é que és que eu faço? Foi a experiência de conversão dele. Mas ele reconheceu o seu estado de pecador, que sou o principal dos pecadores, e entregou-se à misericórdia e longanimidade de Deus. Esta é a forma como qualquer pessoa pode ser salvo. Mas é importante nós também não ficarmos com a ideia de que é desta maneira, é fazer esta oração, tens de fazer assim, tens de fazer de joelhos, tens de fazer... Não, Paulo foi uma experiência completamente diferente da maioria das pessoas. E eu estou-me agora a recordar de uma história que ouvi, contada por um pastor dispensacionalista, pastor que defende o apostolado de Paulo, como sendo um apostolado diferente dos demais. E ele contou que uma vez estava a evangelizar um rapaz, apareceu lá na igreja, e explicou-lhe o plano da salvação. Explicou-lhe o plano da salvação, explicou-lhe que ele precisava de ser salvo. E no fim perguntou se ele queria que ele orasse com ele. Que é o que muitos fazem. Não estou a dizer que isso é necessariamente mal, mas reparem bem como é que esta história acaba. Eu creio que a pessoa que contou esta história é alguém que não é daqueles
evangelistas, olha, falam um bocadinho, depois já quero aceitar o Senhor Jesus e fazem uma oração, olha, dá vais para o céu. Não querem que fosse desses. E então ele faz uma oração e o rapaz repete e no fim pergunta assim ao rapaz: então, tens a certeza de que estás salvo? E ele diz: sim. E porquê? Porque é importante perceber, não é só, olha, fizeste a oração, agora estás. Porque às vezes, e vocês já passaram, alguns mais velhos já passaram experiências destas em acampamentos e noutros lugares. E muitos fazem esta oração e nem percebem o que é que estão a fazer, infelizmente. E precisamos muito da sabedoria neste aspecto. Não pensar que há aqui um formato único, que até é chamado a oração do pecador, o Sinner's Prayer, que há muitos que não gostam nada disso porque parece que está ali a formatar muito para a pessoa dizer aquilo e pensar aquilo. Então o rapaz diz: sim, e porquê? E porquê é que tens a certeza que estás salvo? Porque fiz esta oração. Ou seja, a confiança dele, a fé dele, a compreensão que ele tinha é: eu estou salvo porque fiz esta oração. E isto pode ter o seu lado perverso, não é? Pode ter o seu lado perverso. Uma pessoa pensar que está salva porque fez uma oração. Não, é por causa do que o Senhor Jesus Cristo fez. E porque nós aceitamos o que o Senhor Jesus Cristo fez. Compreendemos, aceitamos, recebemos aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E Paulo não foi nada disso. Paulo não fez nenhuma oração. Olha, Paulo não está salvo porque não fez a oração do pecador. Não tem nenhum registro disso. Convém ter algum cuidado. E já não temos muito tempo, mas eu queria dizer isto. Perante tudo isto, perante esta obra extraordinária da graça de Deus, Paulo o que é que faz a seguir? Por exemplo, de todos que haviam de crer nele para a vida eterna. A reação dele é: ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, o único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Perante tudo isto que o Senhor fez para mim, eu só posso louvar. Este versículo há um termo técnico, chama-se doxologia. Doxologia, que é uma palavra de glorificação, em que nós glorificamos a Deus. Há uma outra que também provavelmente se recordarão, em Romanos 11, em que Paulo está a falar dos planos de Deus e diz assim a dada altura. E diz assim, Romanos, ele está a falar de como acaba assim o discurso dele antes do versículo 33. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. E depois, qual é a reação dele perante tudo isto? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. São hinos de louvor perante aquilo que Deus fez. Mas sabem o que é que algumas pessoas, e nós podemos ser assim, nós podemos de certa forma ser assim, perante tudo aquilo que Deus fez, uma graça abundante para o principal dos pecadores, podemos pensar assim: ai sim, estou salvo, que maravilha, então posso agora viver à vontade. Agora posso viver à vontade, posso fazer aquilo que eu quero. O meu futuro eterno está assegurado. Agora posso viver à vontade. Infelizmente, alguns parece que vivem assim. Não é? Estão salvos, estão descansados. E agora, em vez de irromperem em louvor a Deus, em gratidão a Deus, vivem da maneira que querem. E todos nós, de uma maneira ou de outra, em maior ou menor medida, podemos ser assim. Eu tenho comparado isto ao seguinte: imagine uma pessoa
que, devido a um estilo de vida boêmio e sem regras, muita bebida, uma vida de devassidão, fica com o fígado completamente arruinado. E não há esperança para aquele fígado, porque na sua juventude e na sua idade adulta deu cabo do fígado. E vê-se uma situação desesperada. Mas, como por milagre, ele consegue um transplante de fígado. Porque é jovem e há ali uma ocasião em que ele consegue ter um fígado. E dá-lhe um fígado novo. Uma segunda oportunidade. E o que é que ele vai fazer a seguir? O que é que ele faz a seguir? Isto é uma história, não sei se aconteceu mesmo com alguém. Espero bem que não tenha acontecido para ninguém. Volta a beber. Volta à vida plena. O que é que nos apetece dizer? É ingratidão, não é? Eu agora não vou fazer como Natan fez. Não vou apontar para ninguém, mas vou dizer: eu sou esse homem. Natan conta aquela história a Davi, por causa do pecado que ele cometeu, e Davi diz: é digno de morte tal homem. Não é? E ele diz: tu és esse homem. E, em certa medida, claro, nem todos poderão rever-se nesta história que eu acabei de contar, do indivíduo que deu cabo do fígado e depois da forma como expressou a sua ingratidão foi dar cabo do segundo fígado. Todos nós podemos ser um pouco assim, quando vivemos de uma forma que não revela a gratidão para com Deus pelo que Ele fez por nós. O que é que deveria fazer uma pessoa que tem uma segunda oportunidade? É fazer tudo por tudo. Mostrar a cada dia a sua gratidão pelo que fez. E Paulo, a reação de Paulo é esta. A reação de Paulo é: Deus é extraordinário. Deus é todo sábio. E eu queria entrar depois na questão do todo sábio, porque Deus, de facto, com este plano, com esta obra da redenção estendida a toda a humanidade por igual, Deus, inclusive, deu a volta, baralhou as voltas por completo a Satanás. Iremos ver isso desde porque ele aqui, tanto numa passagem como na outra, ele diz a profundidade das riquezas da sabedoria de Deus, não é? A profundidade das riquezas, já saí de lá da passagem, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. A sabedoria e o conhecimento de Deus. Porquê? E na outra diz: ao único Deus todo sábio. Todos nós conhecemos 3 características de Deus, começando por Omni. Omni, presente, omnipotente, omnisciente. Todos nós conhecemos estas 3. Haverá outras, e há pelo menos uma que eu gosto bastante, que é omnissapiente, que é diferente de omnisciente. Omnisciente é Deus saber tudo. Omnissapiente é Deus ser todo sábio, ter uma sabedoria acima de todos os outros. Porque é diferente. É diferente de saber e ser sábio. Não é? Por exemplo, com a inteligência artificial, o chefe do IPP sabe tudo. Praticamente todo o conhecimento que há na humanidade. Mas será que tem toda a sabedoria? Não direi todo, não trata, mas consegue aceder a praticamente toda a informação existente. Mas se é todo sábio, será que consegue tomar as melhores decisões com base no conhecimento que tem? Uma questão é nós sabermos muito. Outra coisa é tomarmos as boas decisões. E Deus, de facto, para além de saber tudo, é todo sábio. E nós somos beneficiários disso. Porque, e eu vou falar disso, se quiser, para a semana, a obra da redenção de Deus mostra como Deus é justo, como Deus é amor, e mostra como Deus é sábio.
Porque vejam as religiões que há pelo mundo fora. Não há nenhuma que se compare àquilo que Deus idealizou. Arranjam todo o tipo de maneiras de se chegar a Deus, de se reconciliar com Deus. Todas elas metem o homem a fazer alguma coisa. E este meio que Deus idealizou para sermos salvos, põe todos em pé de igualdade. Como nós lemos naquela passagem, Deus ensinou a todos debaixo da desobediência para que todos usarem a misericórdia. E assim, todos podem chegar à salvação. Mas vamos ficar por aqui, que já estamos um bocadinho passados da hora. Fiquemos com este pensamento qual a minha reação perante o fígado novo, não é? O Senhor deu-nos um fígado novo, claro que Ele diz um coração novo, mas podia ser feito analogia com o coração. Mas a cada dia, qual é a minha atitude? Assemelha-se mais à pessoa que muda completamente de vida para mostrar que a sua segunda oportunidade valeu a pena, ou pensa, olha, só se vive uma vez. Portanto, infelizmente há alguns que fazem isso na vida secular e eu posso, para com Deus, não devo, mas posso para com Deus ter essa atitude. O Senhor nos guarde e nos abençoe.